Olá, estas são as manchetes do Telejornal TVC. No Laranjal, invasão e ocupação de áreas públicas comprometem o meio ambiente. Ginásio poliesportivo no Parque do SESI fica pronto ainda em 2009. Futebol amador em Pelotas está acabando por falta de campos e atletas. Supremo Tribunal Federal decide em Brasília. Jornalista não precisa de diploma. E o SESC anuncia financiamento para comerciários. O Laranjal é, quem sabe, a zona de Pelotas que registra o maior número de novas construções de imóveis e está entre as áreas mais valorizadas da cidade. Só nos balneários Valverde e Santo Antônio já são mais de 6.000 imóveis. Na edição passada do Telejornal TVC, o diretor-presidente do SANEP, engenheiro Ubiratã Anselmo, afirmou que até o final deste ano, todos os imóveis do Valverde e Santo Antônio estarão ligados à rede de esgoto. Mesmo com esgoto já em boa parte do Laranjal e conclusão da duplicação da avenida na orla da praia, moradores e proprietários de imóveis clamam por novos investimentos públicos. Eles pedem mais pavimentação de ruas e também o fechamento de valetas, o que poderia ser feito em parceria com a prefeitura. Em muitos locais, o dono do imóvel fechou a valeta, comprando tubos e pagando a mão de obra. A falta de identificação das ruas é um outro problema em nossos balneários. Sem placas indicativas, fica mais difícil a entrega de correspondência e de compras, o que provoca prejuízos aos moradores. Eles também reclamam na demora do atendimento da SAMU e Brigada Militar, que alegam dificuldades de localizar os imóveis e que faltam placas identificando ruas, avenidas e praças. Sem placas nos logradouros, fica difícil encontrar um endereço no Laranjal, especialmente se a pessoa é turista. A falta de placas identificando logradouros não é um problema exclusivo do Laranjal. Ele pode ser detectado em todas as zonas da cidade, mas de forma mais acentuada nos bairros. A prefeitura deveria incrementar a parceria com os comerciantes que pagariam o custo da placa e, em troca, nela apareceria o nome da empresa. A cada placa na zona central, a empresa teria de custear outras 10 nos bairros. Quem sabe, os vereadores possam sugerir outras alternativas. De repente, identificar ruas também rende votos. Afinal, o eleitor passa a ter endereço. Logo, ele é um cidadão na sua plenitude quanto à identificação com nome e endereço. O Laranjal também necessita resolver a questão do trapiche construído há décadas pelo Valverde Praia Clube, numa época em que não se falava em agressão ambiental e ocupação de terreno de marinha e de águas. Como os ambientalistas cochilaram que se aproveite o espaço e se faça algo parecido como a plataforma de pesca de Tramandaí. A prefeitura, em parceria com empresas, poderia edificar uma plataforma de cimento, porque madeira é fácil de ser furtada. O projeto da plataforma, no lugar do atual trapiche, poderia ser construído um restaurante, espaço de pesca e local para que embarcações possam atracar com segurança. O atual trapiche é lugar de alto risco. Já deveria ter sido interditado. A maior parte do material que a prefeitura colocou ali, no governo de Fernando Marrone, foi furtado. O então prefeito Marrone investiu no Valverde Praia Clube, contribuindo para a construção de uma cancha de futebol de 7. Caso típico de investimento público para salvar a instituição privada. Aliás, esta cancha havia sido prometida por Marrone para aquele quarteirão de eucaliptos na Avenida José Maria da Fontoura. Ainda bem que os moradores das cercanias daquele quarteirão verde se mobilizaram
e vetaram o corte de eucaliptos para a ampliação do campinho ali existente. Evitaram, assim, mais um crime ecológico contra Pelotas. Uma outra polêmica no governo Fernando Marrone foi a pavimentação da Avenida Arthur Assunção, que corta um banhado no Valverde. Se tivesse duplicado a Avenida Rio Grande do Sul até a Rua Santo Ângelo, o acesso ao Valverde estaria garantido com maior segurança, rapidez e com menos recursos. Próximo ao Trapiche, prospera uma outra ocupação de área pública em Pelotas. Aliás, o esporte preferido de muitos políticos, pois isto é garantia de eleição e reeleição. É pena que o Ministério Público ainda não tenha investigado tais ocupações. Seguramente descobriria coisas capazes de, quem sabe, mudar o voto do eleitor mais consciente. Esta ocupação do Pontal da Barra estranhamente não mobilizou os ambientalistas de plantão. Parece que eles só enxergam crime ambiental quando se trata de loteamento legalizado. Quando se trata de invasão e ocupação beneficiando pobres e investimentos espúrios, aí pode. Conclusão: pobre não comete crime ambiental. Parece que ambientalista de plantão só se preocupa com o meio ambiente quando supostamente ameaçado por ação de empresário ou governante de plantão. Você também não gostaria de ocupar na marra e construir sua casinha na beira da lagoa, com o privilégio de ver o sol nascer na frente da sua janela? Pois experimente edificar sua casa na ocupação Pontal da Barra ou no Trapiche. Aparecerão logo fiscais da Prefeitura, FEPAM, IBAMA e ambientalistas que até hoje ignoram solenemente a plantação criminosa de edificações de baixa qualidade na areia da praia. Fiscais da Prefeitura, da FEPAM e IBAMA também ainda não viram este galpão de madeira que você está vendo na tela. Ele é o símbolo da degradação ambiental e do desrespeito ao código de posturas que imperam em Pelotas. Como até hoje foram incapazes de impedir a ocupação ilegal e abusiva da área urbana, outros invasores foram estimulados a prosseguir a invasão diante da omissão e, às vezes, cumplicidade daqueles que têm a responsabilidade de regrar e fiscalizar. A rótula da Avenida José Maria da Fontoura, defronte o shopping, no balneário Santo Antônio, foi projetada pelo então prefeito Irajá Rodrigues para receber o chafariz que hoje ainda permanece na Praça Cipriano Barcelos, a popular Praça dos Enforcados. Pois alguns pelotenses deram um abraço no chafariz e impediram a sua remoção para o Laranjal. Perguntar não ofende. Depois da ensurdecedora e comovente manifestação, o que estas pessoas fizeram para preservar o chafariz na Praça dos Enforcados? Ele está totalmente depredado. Todos os postes de ferro foram furtados. E aquela praça oferece perigo constante para quem tenta atravessá-la. Mas voltamos ao Laranjal, que tem problemas, mas é o lugar mais aprazível desta cidade. Lá os moradores têm boas alternativas de compra no comércio praiano. São vários estabelecimentos que atendem durante todo o ano, dando extraordinária contribuição para qualificar nossos balneários. O que ainda falta no Laranjal é uma lotérica e terminais da Caixa Econômica Federal, conhecida como a Caixa do Povo, mas no caso do Laranjal, por enquanto, distante do povo. Para saber mais sobre o Laranjal, o Telejornal TVC ouviu a empresária Ladi Goulart, que mora no balneário Santo Antônio há mais de 30 anos. Em primeiro lugar, algumas coisas que foram começadas e não terminadas, como por exemplo, a obra de reforma do posto de saúde
visava contemplar um gabinete odontológico e dentista. Nós temos uma sociedade com uma deficiência muito grande nesse atendimento. As pessoas de baixa renda não têm condições de arcar com a despesa de pagar particular um dentista. E nós não temos no Laranjal, apesar de ter espaço. A empresária Ladi Goulart fala também sobre o funcionamento das escolas no Laranjal. Em termos de estabelecimentos escolares, eu posso te dizer que o Laranjal está bem atendido no que se refere ao fundamental e o segundo grau, que já está implantado no ginásio. Apesar de algumas deficiências que a gente gostaria que fossem sanadas o quanto antes, o que nós não temos e que é muito necessário no Laranjal é a escola infantil. A partir do momento que a Dom Francisco de Campos Barreto passou para o Valverde, o prédio onde funcionava antigamente essa escola deveria ter sido transformado em escola infantil. Agora, a Ladi Goulart comenta a questão do transporte coletivo no Laranjal. O transporte do Laranjal está carente também há bastante tempo de um terminal onde a gente possa fazer de uma maneira mais econômica para a empresa poder atender melhor o usuário, incluindo a Colônia Z3, o Barro Duro, ou seja, o Balneário dos Prazeres, e aqui os nossos balneários, que é Santo Antônio e Valverde. Se houvesse um terminal, nós teríamos um ônibus que se deslocasse com mais frequência, lotado, o que não traria prejuízo para a empresa, e o usuário ficaria bem mais servido. A ocupação abusiva do espaço urbano no Laranjal preocupa moradores e proprietários de imóveis em nossos balneários, conforme pode-se concluir depois de ouvir esta manifestação da senhora Ladi Goulart. Há uma legislação que deixa bem claro que isto não é correto. Só o que não acontece é a fiscalização por parte da prefeitura, colocando essa lei em ação. Porque além de prejudicar o visual da nossa praia, que é maravilhoso, acontece que através do uso inadequado da nossa praia, eles vão poluindo a lagoa, e isso resulta em denegrir os valores que todo mundo atribui aqui à nossa praia, que é uma lagoa que sofre uma salinização. Na realidade ela é uma laguna, mas acontece que ela é poluída pelos próprios usuários dessa parte comercial da beira da praia, e foi iniciada uma ação interrompida. Eu não sei porquê, eu gostaria de explicações. Porque a gente trabalhou para que se instalasse no Laranjal um tratamento de esgoto. No entanto, sabíamos desde que procuramos esse tratamento que aquelas construções estavam irregulares, elas estão aumentando e ninguém está fazendo nada, e ninguém está retirando e nem fazendo a adequação do espaço que é público, que não deverá ser uma competição com os comércios que gastam ao se instalar para poder atender o público que vem, turistas e toda essa infraestrutura que o Laranjal precisa ter para receber visitantes. Felizmente, o que continua sobrando no Laranjal é a beleza do lugar, que pode ser apreciada nas caminhadas pelo calçadão. O senador José Sarney repetiu o discurso do "eu não sabia" e tenta dividir com todo o Senado a culpa pelos escândalos da contratação secreta de funcionários. No dia posterior ao discurso de Sarney, um dos seus irmãos foi demitido do Senado, que registra um emprego de 6 familiares do senador e ex-presidente da República. Lula, que continua viajando, afirmou que Sarney não é uma pessoa comum e criticou o denuncismo. Tal como Sarney, Lula não é uma pessoa comum. Por isso,
pode rebater denúncias simplesmente sob o argumento de que não sabia. Culpa do eleitor que na hora do voto faz de conta que não sabe quem é o candidato, mesmo morando na mesma cidade. Qualquer semelhança com Pelotas é mera coincidência. E a propósito, uma pessoa que não é comum está acima da lei? Ou a lei só se aplica a pessoas comuns? O Telejornal TVC faz uma viagem ao passado para lembrar e mostrar que alguns armazéns ainda permanecem como prova viva de um tempo em que anotar dívida em caderno bastava para garantir o pagamento da mercadoria entregue durante o mês. Tradicionais armazéns marcaram época nos diferentes bairros da cidade. O Armazém Bom Vizinho, no Areal, e o Armazém Anchieta, no centro, são dois bons exemplos, mas ambos mudaram suas características e atualmente são classificados como bares. Na colônia é que ainda podemos encontrar armazéns como os de antigamente, que vendiam fiado. O STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu em Brasília que para exercer jornalismo é dispensável a exigência de diploma. O presidente do STF, Gilmar Mendes, chegou a comparar a profissão de jornalista com a de cozinheiro. Disse ele: um excelente chefe de cozinha poderá ser formado numa faculdade de culinária, o que não legitima. Estamos a exigir que toda e qualquer refeição seja feita por profissional registrado mediante diploma de curso superior nessa área. Afirmou ainda o ministro Gilmar Mendes que a profissão de jornalista não oferece perigo de dano à coletividade, tais como medicina, engenharia, advocacia. E concluiu o presidente do STF: o diploma de jornalista não garante que não haverá danos irreparáveis ou prejudicar direitos alheios. A propósito de danos irreparáveis à coletividade, seria bom lembrar aos ministros do Supremo que durante 4 décadas, brasileiros e brasileiras pagaram caro para obter diploma de jornalista. Perguntar não ofende. Toda esta coletividade será indenizada pelos danos sofridos? Será que temos no país profissionais e instituições capazes de reparar dano à coletividade? Diz a música que a praça é do povo. E é mesmo, conforme atestam as imagens do Telejornal TVC colhidas recentemente no restaurado Parque Dom Antônio Zátera. A praça está bonita e, o que é mais importante, está sendo plenamente utilizada pela população. Logo, está provado que praça arrumada é logo ocupada pelo povo. Que tem ido ao Parque Dom Antônio Zátera encontra um parque de diversões, palhaços brincando com as crianças, cancha de futebol, skate, mas a principal delas é, sem dúvida, a curtição da área verde, de fácil acesso para toda a população, que também elegeu as calçadas em torno do parque para realizar caminhadas. Quem não aprecia pisar na terra molhada, no barro, desviando da água na pista em dia de chuva, na Avenida Dom Joaquim, por exemplo, agora tem na área central a alternativa para suas caminhadas, pois são secas e seguras as calçadas do Parque Nabento. Tomara que a Prefeitura continue investindo em novas áreas verdes e recuperando as já existentes, além de garantir a presença constante da Guarda Municipal nestes logradouros. De outra parte, fica a expectativa de que a população use tais espaços com mais frequência e cuide para que eles não sejam depredados. A propósito de depredação, vejam o que vândalos fizeram nas paredes da sede da Academia Pelotense de Letras. Isso não aconteceria se o Parque Dom Antônio Zátera fosse cercado e tivesse portões de acesso fechados durante a noite.
só frequenta a praça na madrugada marginais ou grafiteiros, que também são marginais, mas que pretensiosamente pensam fazer arte ao rabiscarem mensagens impossíveis de serem decodificadas. Pelotas, que já teve a Praça Coronel Pedro Osório cercada, deve urgentemente voltar a discutir a volta ao passado diante das ameaças do presente. Recuperar logradouros públicos com dinheiro público, para logo depois gastar mais dinheiro público na recuperação do que foi depredado, nada mais é do que jogar fora dinheiro público. Pois o público antecipadamente agradece tudo que for feito para evitar o contínuo desperdício do dinheiro público. E publicamente peço desculpas por enfatizar a importância do que é público. A Câmara aprovou o substitutivo do Senado que altera o Código de Trânsito Brasileiro para proibir o motorista de caminhão ou ônibus de dirigir em rodovia por mais de 4 horas ininterruptamente. A matéria será enviada à sanção presidencial. Deveriam ter aproveitado para decretar descanso obrigatório aos domingos para motoristas de caminhões. Diante das estatísticas que mostram o número de vítimas nas rodovias brasileiras nos finais de semana, invariavelmente envolvendo caminhões. Até outubro deverá estar concluída a construção do ginásio poliesportivo no Parque do SESI, na Avenida Bento Gonçalves. Quem passa pelo local, à esquerda de quem vai em direção à rodoviária, pode perceber que as obras estão adiantadas. A pouca chuva na região tem contribuído para que os trabalhos sejam acelerados. Pelotas tem vários ginásios, mas nenhum deles com capacidade para sediar grandes eventos. Espera-se que depois de pronto, o ginásio não fique ocioso, servindo para incrementar especialmente o futsal, o vôlei e o basquete e, quem sabe, competições estudantis. O governo federal, o maior banqueiro de jogos no país, poderá aprovar a legalização do bingo no Brasil. A proposta foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados em Brasília. Em Pelotas, dizem, ainda existem bingos funcionando a todo vapor. Também continua o jogo do bicho e outros jogos de azar conhecidos como Mega Sena, Loteria Esportiva, Time Mania, Loto, Quina, Loteria Federal, Raspadinha. Enfim, o Brasil é um grande cassino. Até parece que o banqueiro maior, o governo, não quer concorrência. Por isso, proíbe o jogo do bicho e bingos. A crise que afeta o futebol amador, também em Pelotas, abriu espaço para a expansão imobiliária e invasões abusivas de áreas públicas e privadas que praticamente engoliram áreas nobres em todas as zonas da cidade. Mudaram os tempos, mudaram os costumes. São poucos os jovens e adultos que ainda hoje têm como diversão principal a saudável pelada no campinho da zona. Boa parte da população prefere ficar socada dentro de casa aos domingos, assistindo ao Faustão, sentada, comendo pipoca, tomando refri e café acompanhado de pão e bolacha com maionese. Um verdadeiro coquetel gastronômico para ficar com um corpito igual do Faustão. Mas nem tudo está perdido. Tem gente se movimentando. O telejornal TVC conseguiu documentar o que ainda resta de pujante no nosso futebol amador. Ali, na Avenida Bento Gonçalves, ao lado do esqueleto de cimento daquilo que seria o nosso primeiro shopping, uma outra frustração pelotense. Ali, jogavam pelo Campeonato Citadino, Liberal e São Balanço. É bom lembrar que, no passado,
Liberal, São Geraldo e Laneira protagonizavam os maiores clássicos do bairro Fragata. Um excelente público, inclusive mulheres e crianças, assistiam ao jogo entre Liberal e São Balanço, que podia ser visto também por quem circulava pela Avenida Bento Gonçalves. No campo, alguns jogadores mostravam qualidades que são raras nos atuais atletas de Pelotas, Brasil e Farroupilha. Aliás, os times profissionais da cidade há muito que deixaram de investir nas categorias de base. Seus dirigentes são incapazes de buscar no futebol amador atletas que poderiam envergar com mais amor e garra a gloriosa camiseta do trio Brapel-Far. Por isso, Emerson, Daniel Carvalho e Tyson nunca vestiram as camisetas de nossos times. Emerson e Daniel Carvalho já jogaram na seleção brasileira e Tyson deve chegar lá. Mas nenhum dirigente, nem os sabidos empresários foram capazes de apresentá-los aos clubes locais. Qualquer torcedor sabe que é o campinho do bairro e as quadras dos ginásios os laboratórios de futuros craques. Por isso, é importante que a Prefeitura, em parceria com associações de bairros e empresas, busquem preservar os campinhos nos bairros. E que seja uma ação rápida e vigorosa, porque é temível a força da especulação imobiliária e daqueles que promovem a invasão abusiva de áreas públicas e privadas, uma forma escusa para a obtenção de votos. Boa parte da crise do nosso futebol é por culpa exclusiva de dirigentes e empresários de jogadores, a nova praga do futebol. Eles preferem contratar atletas que não têm a mínima identidade com as gloriosas camisetas de nossos clubes. Alguns são verdadeiros bondes, como se costuma dizer na linguagem do torcedor, incapazes de honrar a história do Pelotas, do Brasil e do Farroupilha. Logo, a culpa não é só dos costumes da invasão imobiliária e da ocupação abusiva da área urbana. Temos no nosso futebol amador uma flagrante incompetência daqueles que dirigem o esporte da região. São incapazes até de promover um campeonato citadino. Resultado: como Pelotas, Brasil e Farroupilha não ganham título algum, resta aos novos torcedores a comemoração de títulos da dupla Grenal. Por isso, o que se vê nas ruas é o grenalismo galopante. Pesquisas revelam que cresce o número de torcedores da dupla Grenal e cai vertiginosamente o de torcedores de clubes locais. Se os dirigentes continuarem nessa briguinha boba, vão conseguir sepultar o futebol pelotense. Pelo menos a história poderá registrar os culpados pela morte de nossos clubes, vítimas da doença que mata qualquer time: falta de títulos, torcedores e, sobretudo, falta de imaginação e coragem de dirigentes. A arbitragem do jogo entre Liberal e São Balanço esteve a cargo do conhecido desportista Edson Campos, o Samarone, que agora fala sobre sua recuperação depois do atentado que sofreu, de sua atividade como juiz de futebol e do esporte na cidade. As minhas condições físicas, graças ao meu grande treinamento, à minha grande dedicação ao esporte, são cada vez melhores. Eu tive problemas quando estava me recuperando, mas hoje estou em plena forma, praticamente 100%, com 100%, graças ao grande trabalho que eu sempre fiz e ao grande apoio que eu tive do Dr. José Raimundo, Luciano Gomes, Leandro Recker, se abraçaram comigo, me deram todas as condições para me recuperar totalmente, me recuperei e estou a todo vapor, estou com 100% recuperado total do atentado que sofri. E sobre esse hábito de futebol é fácil, o cara tendo condições físicas e conhecendo a regra a fundo e tendo tudo na cabeça no momento já, é fácil, e se impondo é mais fácil ainda. Então eu acho que não tem muito segredo. E sobre o esporte amador de Pelotas, eu sinto muito o esporte amador da situação que está,
Pelotas faliu em todos os meios, o arrependimento do povo vai ser muito grande. No caso aqui hoje não tem emprego, não tem nada. Esporte mesmo, essa gente que está governando aí desses últimos anos, eles nem sabem o que é esporte, nem conhecem de esporte, e quem está com a competência de desenvolver esporte não desenvolve esporte nenhum. Hoje quem faz esporte em Pelotas é Diário Popular, é SESI, é SESC, e fica a RBS, e fica entregue a esses, onde o município tem a competência para desenvolver esporte, não desenvolve bulufas, não desenvolve nada. Inclusive eu, como vereador na Câmara de Vereadores, eu fiz uma proposta aprovada por unanimidade, 15 vereadores, 3% dos precatórios do município, 3%, que é muito, 3% dos precatórios, repassar para o esporte amador. Isso aí deve estar engavetado na gaveta do prefeito Fete, ou já sumiu ou foi para o banheiro. Samarone não se afasta de sua pochete mesmo quando ocupa a tribuna, no exercício da vereança. Por isso, comenta-se que dentro da tal pochete ele carrega uma arma, o que se justificaria diante do atentado à bala que sofreu. Afinal, Samarone, é mesmo uma arma o que você carrega dentro desta pochete? Não, isso não é arma, já é o meu jeito, já sou pitoresco, sou um cara simples, sou um cara comum, já me acostumei a andar com a pochete e justamente a mesma pochete que dentro dela ficou 4 tiros, então esses 4 tiros seriam justamente no meu coração. Então não é uma arma, mas é uma defesa minha, já é um escudo que eu tenho. Meu caríssimo Samarone, por que Pelotas, Brasil e Farroupilha não investem na formação de novos atletas que dá tanto resultado na dupla Grenal? Acabou o esporte amador em Pelotas também, por causa que é o seguinte, hoje tu pega um Alcione, que é um cara competente, tem capacidade, ele está com 2 centros de treinamento para preparação de atletas e formação de atletas, onde ele coloca jogador no mundo inteiro. Hoje os clubes que têm a competência e a responsabilidade de formar jogadores não querem ter responsabilidade mais, porque hoje tem o empresário, tem a picaretagem, tem o lucro em cima do jogador que vem de fora. Geralmente os treinadores, quando vêm, já trazem 10, 12 jogadores. Está o Mano Menezes, mesmo que foi treinador do Brasil, que eu me lembro que o Brasil jogou um jogo amistoso contra o Farroupilha. O Mano Menezes trouxe 12 jogadores de Caxias. Então, eles não estão dando a mínima mais para a formação de atletas, onde o atleta da casa joga com muito mais suor, com muito mais amor, com mais galhardia e procura sempre defender as coisas do clube. O jogador de fora, ele vem vem aí, se dá bom, tá bom, se não tá bom, vai embora. Então eu acho que esses sistemas todos tinham que mudar. Os clubes também não querem ter mais competência com conservar praça de esportes, que não é fácil conservar praça de esportes hoje em dia, não querem ter muito custo, então eles estão diminuindo isso. Os clubes só querem ter patrocínio e arrecadação. Até um pouco é os maus dirigentes. Tem os maus dirigentes, como tem os bons dirigentes também. Mas eu acho que o futebol tinha que dar uma mudada geral, total. Mas tinha que vir de cima. A CBF tinha que colocar uma lei feroz e competente para que os clubes cumprissem aquelas normas, as categorias de base. Samarone, que atividades são desenvolvidas no RIC Minuano, atualmente ocupando as instalações da sede do glorioso Sul América? O RIC Minuano foi fundado em 18 de agosto de 77, através do meu pai, quando eu estava no auge, lutando boxe. E até hoje nós estamos com as funções específicas funcionando. O nosso forte sempre foi competições e campeonatos, sempre ganhamos todos os campeonatos e clube nenhum em modalidade de lutas ganhou tantas modalidades, tantos títulos, tantos torneios como o RIC Minuano. Meu pai ficou comigo, eu estou mantendo e vou seguir mantendo até quando eu achar que devo de manter ou até quando eu tiver força para manter. Tem bastante colaboradores, bastante pessoas que me ajudam, tem bastante alunos, temos 140 alunos. Esse é um projeto que a gente tem para a recuperação de garotos de rua para não ir para a droga. É um projeto que os governos municipais tinham que fazer, não fazem. Fico só no lero-lero, como estão fazendo o trabalho da pedra aí, contra a pedra, mas eu estou vendo só conversa. Não estou vendo efetivar nada até hoje.
E o esporte é tudo hoje em dia. O esporte é lazer, o esporte é cultura, o esporte é tudo. O esporte, quem está no esporte tira a mentalidade ruim para outros lados e dá a volta por cima. O SESC vem ampliando o atendimento ao seu público e incrementando novas atividades também abertas à comunidade. O gerente do SESC em Pelotas, Luiz Fernando Parada, falou a respeito ao telejornal TVC. Ele trabalha promovendo atividades para auxiliar na qualidade de vida das pessoas, especialmente ao comerciário, né? As pessoas trabalham na área de comércio e bens e serviços. E dentro das nossas atividades aqui do SESC Pelotas, nós trabalhamos com atendimento com odontologia, com centro de eventos, com locação de salas, né? Com turismo, inclusive agora em julho temos um roteiro turístico saindo para Salvador, um dos hotéis do SESC em Salvador, né? Parcelado em 10 vezes para comerciários. E aqui dentro da nossa unidade, uma das atividades muito fortes que tem aqui é a atividade física, né? Onde a gente tem trabalho com musculação, que é uma academia que ela funciona das 7 da manhã às 22 horas, sem fechar ao meio-dia, com instalações de vestiários, de chuveiros, enfim, para que as pessoas que venham fazer a sua atividade, que depois tenham algum outro compromisso profissional, estudantil, né, possam já sair com banho tomado, enfim, né? E essa atividade, todas as atividades do SESC são abertas ao público, né? Então, ao público em geral. Os comerciários também têm direito a um sistema de financiamento oferecido pelo SESC. O gerente da unidade em Pelotas, Luiz Fernando Parada, explica como funciona o sistema. Pois o SESC também tem, o SESC do Rio Grande do Sul, né, oferece também um sistema de financiamento para comerciários, né? Então, é um sistema com um custo financeiro bem abaixo do mercado e ele é especialmente para trabalhadores do comércio, serviço, hotéis, hospitais, né? E as pessoas podem adquirir material de construção, móveis, eletrodomésticos, computadores, algumas atividades de saúde, alguns pequenos procedimentos de saúde, óculos, enfim, tem uma gama de produtos que essa pessoa pode financiar via o sistema SESCred, que é um sistema de financiamento que o SESC oferece ao comerciário. O telejornal TVC mostrou em edição anterior o uso inadequado de repartição pública para propagar paixão clubística. Acontece que a impessoalidade é uma das exigências do serviço público. Por isso, ficam os cumprimentos à Prefeitura, que ordenou a retirada dos pôsteres do Esporte Clube Internacional. Eles ocupavam indevidamente toda uma parede da sala de recepção e protocolo no centro administrativo, na rua Professor Araújo. Também no telejornal TVC apareceram imagens de vazamentos na rede d'água. Felizmente, o da rua Cassiano, ao lado da Secretaria de Administração, foi logo contido. Espera-se que o mesmo seja feito com outros tantos existentes em várias ruas da cidade. O telejornal TVC focalizou também os riscos que oferecem calçadas com imperfeições ou falta de tampas de esgoto. Pois agora, a Prefeitura acaba de anunciar que vai intensificar a fiscalização para que tais problemas sejam resolvidos pelos proprietários de imóveis que correm o risco de multa, caso não promovam logo obras de recuperação em suas calçadas. O cidadão contribuinte eleitor espera que a Prefeitura também faça a sua parte, ou seja, tape buracos na pavimentação que provocam quedas, traumatismos e danos aos veículos.
Para o início do inverno, o Boletim do Tempo com previsões para até o próximo sábado prevê, para segunda-feira, tempo chuvoso, terça nublado e de quarta a sábado, predomínio de sol. As temperaturas despencam a partir de quarta-feira e até sábado. As mínimas ficarão entre 2 e 4 graus e as máximas entre 13 e 16 graus. Esta foi mais uma edição do Telejornal TVZ. Até um novo encontro.